Você pode até ter zerado muita coisa, mas se nunca tocou nesses RPGs aqui, me desculpa, ainda falta um pedaço da sua história como gamer. Hoje vou te apresentar 30 RPGs que você simplesmente precisa ter jogado, para se considerar parte da tribo. Tem clássico, tem moderno, tem cult, tem indie, todos com uma coisa em comum: mudaram a forma como a gente vive e sente os videogames. Bora pra lista! Is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? A maioria dos RPGs te dá uma espada ou um feitiço. Disco Elysium te dá uma crise existencial. Você acorda como um policial decadente, sem memória, num quarto de hotel detonado. Ao invés de sair matando monstros, você entra em discussões com sua própria consciência. Literalmente, as mecânicas são baseadas em diálogos, nas suas decisões morais e nos traumas que você decide enfrentar ou esconder. Não tem combate, loot ou XP de forma tradicional. Aqui, o que importa é quem você decide ser, mesmo que isso custe sua sanidade. É um jogo que quebra expectativas, desafia ideias e coloca o peso da narrativa acima de tudo. Se você acha que RPG é só estatística e espada mágica, Disco Elysium vai mudar sua cabeça. There's only one solution to this. You're a businessman. I saved you. Não é exagero dizer que Baldur's Gate 3 redefiniu o RPG moderno. Ele pega tudo que os jogadores amavam nos RPGs de mesa, liberdade, improviso, consequência, e traz para o videogame com uma fidelidade quase absurda. Cada personagem tem camadas, cada escolha abre novos caminhos, e o mundo reage a tudo que você faz, diz ou deixa de fazer. Você pode terminar o jogo com dezenas de finais diferentes, ou morrer miseravelmente no primeiro ato por conta de uma decisão mal pensada. O sistema de combate baseado em turnos é tático e brutal, mas também caótico de um jeito divertido. É o tipo de jogo onde errar é parte da experiência, e onde falhar pode contar uma história ainda melhor. Se você quer sentir que realmente está interpretando um personagem em um mundo vivo, Baldur's Gate 3 é obrigatório. Silence. Poucos jogos carregam tanto peso histórico quanto Final Fantasy VII. Quando a Square Enix anunciou um remake, todo mundo ficou com medo. E se estragarem o clássico? Mas o que eles fizeram foi mais corajoso do que se esperava. Ao invés de só refazer, eles reinventaram. O sistema de combate mistura ação e estratégia com maestria. Cada personagem tem personalidade e peso nas batalhas. E a narrativa, essa narrativa, ela brinca com a sua memória do jogo original de forma quase que metalinguística. A trilha sonora reimaginada emociona. A ambientação de Midgar nunca foi tão viva, e o desfecho dividiu opiniões, sim, mas isso só mostra o quanto esse jogo se atreve a não ser apenas um tributo, e sim uma nova obra. Para quem viveu os anos 90 ou para quem está conhecendo agora, o remake é uma viagem indispensável. I know these people, and I know they're never gonna let Aaron. À primeira vista, Earthbound parece bobo. Crianças com tacos de beisebol enfrentando palhaços, cachorros e robôs em batalha de turno. Mas é só aparência. Esse jogo é uma sátira, uma carta de amor e uma obra de arte sobre crescer, perder e enfrentar o absurdo da vida. Tudo ao mesmo tempo. Ele quebra a quarta parede e te faz questionar sua própria identidade como jogador e entrega um final que mexe com você de forma quase psicológica. Earthbound não quer te impressionar com gráficos, ele quer te tocar com sentimento. Poucos jogos conseguem ser engraçados, inteligentes e profundamente emocionais. E o fato dele ser referência para tantos criadores hoje em dia diz tudo. Earthbound é um marco. I know the rules. Everything's there. It might be, it might not be. É impossível falar de Cyberpunk 2077 sem lembrar do seu lançamento conturbado. Bugs, promessas não cumpridas, versões quebradas, parecia o fim de um sonho. Mas a verdade é que esse jogo não morreu, ele evoluiu. Com o patch 2.0 e a expansão Phantom Liberty, Cyberpunk finalmente se transformou no que sempre quis ser. Um RPG de ação denso, imersivo e estiloso. Night City pulsa, respira e reage a você. A progressão de personagens agora é estratégica e profunda. As missões, cheias de nuances morais e tons humanos. E a trilha sonora é como se Blade Runner encontrasse Drive. É o tipo de jogo que prova que redenção é possível e que a sua primeira impressão às vezes engana muito. You're a man of principle? You need a backbone, cabrón.
Talvez nenhum outro RPG moderno tenha tanto estilo quanto Persona 5 Royal. Do menu ao combate, da trilha sonora à direção de arte, tudo nesse jogo transpira atitude, mas por trás do visual vibrante está uma história profunda sobre jovens oprimidos por um sistema podre e que decidem lutar contra ele da forma única possível, invadindo os corações de seus inimigos e forçando-os a mudar. O gameplay alterna entre a vida escolar em Tóquio e as masmorras mentais criadas pelas distorções psicológicas dos vilões, e cada personagem tem um arco que te prende e emociona. Você sente quando um deles sofre ou se liberta. Persona 5 Royal não é só um dos melhores JRPG já feitos, é também um dos mais humanos. Se você gosta de RPGs pós-apocalípticos onde cada escolha custa caro, Wasteland 3 é o seu jogo. Aqui, nada é preto no branco. Você pode fazer alianças sujas, trair quem te ajudou, sacrificar inocentes em nome de uma suposta paz. E o mundo vai se lembrar disso. O sistema de combate tático por turnos é profundo, mas o que mais brilha é o mundo cruel e imprevisível. Imagine um Fallout com menos piada e mais consequências. E o mais incrível, Wasteland 3 consegue equilibrar momentos brutais com um humor negro afiadíssimo, daqueles que te fazem rir e se sentir mal por rir ao mesmo tempo. É um RPG que te desafia não só no campo de batalha, mas na sua bússola moral. Se existe um RPG que pode ser chamado de atemporal, é Chrono Trigger. Lançado em 1995, ele continua sendo referência até hoje. Obra-prima da Square, com design de personagens por Akira Toriyama, o mesmo criador de Dragon Ball, trilha sonora de Yasunori Mitsuda e um sistema de combate que parecia vindo do futuro. Mas o mais incrível é como o jogo lida com o tempo, literalmente. Você viaja por eras, muda eventos, influencia o futuro, e tudo isso com uma leveza que torna o épico acessível. Chrono Trigger não é só importante, ele é um daqueles jogos que, quando você termina, entende porque tantos desenvolvedores dizem: esse foi o jogo que me fez amar RPGs. Muito antes de The Mandalorian ou Andor, Star Wars Knights of the Old Republic ensinou os fãs de Star Wars o que era contar uma história adulta, complexa e cheia de reviravoltas. Você assume o papel de um Jedi, ou talvez algo mais sombrio, em uma galáxia muito distante, onde suas decisões moldam o destino de planetas inteiros. KOTOR, como é chamado, não apenas te dá escolha entre luz e trevas, ele te mostra por que alguém escolhe um lado, ou abandona os dois. E o final, um dos maiores plot twists da história dos videogames. Mesmo com gráficos datados, KOTOR é um RPG lendário que ainda merece ser jogado em 2025. Quer saber o que acontece quando um estúdio entrega liberdade total ao jogador? Você recebe Divinity Original Sin 2, um RPG tático onde absolutamente tudo pode ser manipulado. Quer jogar uma batalha inteira sem dar um único golpe? Use o ambiente, o diálogo, a astúcia. Quer jogar em grupo, com amigos e cada um seguir uma rota diferente? Pode também. A narrativa se adapta, as batalhas são intensas, a construção de mundo é tão detalhada que você se perde explorando conversas com NPCs aleatórios e ainda assim encontra sentido em tudo. É um RPG inteligente, desafiador e profundo. Se você ainda acha que o RPG tático é coisa chata, esse jogo vai mudar sua ideia para sempre. Alguns jogos são lembrados por sua história, outros por seu mundo. Suikoden 2 é lembrado por tudo isso e por seus 108 personagens jogáveis. É um dos JRPGs mais amados de todos os tempos e ainda assim, muita gente nunca tocou nele. Lançado no final dos anos 90, ele entrega uma narrativa política complexa, cheia de traições, guerras e sacrifícios, com momentos que rivalizam com Game of Thrones em intensidade. Mas o que torna Suikoden 2 tão especial é como ele faz você se importar com cada personagem, do herói ao recruta mais comum. Recrutar todo mundo não é só um objetivo, é um laço emocional. Se você ama RPGs e nunca jogou esse clássico, está perdendo uma joia rara do gênero.
Esse aqui é pra quem gosta de RPGs crus e implacáveis, Gothic não segura sua mão, o mundo é hostil, os personagens são arrogantes e você vai morrer nas primeiras horas se andar por onde não deve, mas é justamente essa dureza que faz dele um clássico cult. O jogo te ensina a respeitar o ambiente, te obriga a ouvir, a entender que cada passo fora do caminho pode ser sua última escolha, e quando você finalmente consegue dominar esse mundo selvagem, a sensação de conquista é real. Gothic 2 pode não ter o charme de um The Witcher ou o escopo de um Skyrim, mas quem viveu esse RPG lembra dele com orgulho como um troféu. Pode parecer uma mistura improvável, Disney, Final Fantasy, anime, viagens no tempo, mas Kingdom Hearts 2 consegue pegar essa salada e transformar em algo muito mágico. O combate é ágil e viciante, a trilha sonora inesquecível, mas o que mais brilha aqui é o coração, sem trocadilho, porque mesmo com toda essa confusão de enredo, Kingdom Hearts 2 consegue emocionar de verdade. A amizade entre Sora, Riku e Kairi é tratada com uma sinceridade rara nos games. É um daqueles jogos que, se você jogou na adolescência, nunca mais saiu da sua memória. Se jogar hoje pela primeira vez, vai entender por quê. Com gráficos simples e uma estrutura aparentemente banal, Undertale esconde um dos RPGs mais revolucionários da história. Você não precisa matar ninguém, cada inimigo pode ser poupado, mas o jogo vai lembrar do que você fez e te confrontar com isso. A música, o humor, os personagens, tudo parece leve, até que, de repente, se torna extremamente profundo. E quando você entende o que o jogo quer dizer sobre empatia, escolhas e arrependimento, é tarde demais. Você já está envolvido emocionalmente. Undertale não é só um RPG, é uma experiência única. E sim, é obrigatório. Se você sente falta dos RPGs com diálogos densos, escolhas duras e combates táticos, Dragon Age Origins ainda é uma aula de como fazer isso bem. Desde a criação do seu personagem, o jogo já mostra a que veio. Cada raça e origem define como o mundo te vê e como você vê o mundo. As escolhas importam, os romances são reais, as perdas permanentes. É o tipo de jogo que te faz pausar e pensar: será que eu devia ter feito aquilo? E depois te jogam na batalha contra demônios enquanto você ainda está digerindo a resposta. Dragon Age Origins não é só um dos melhores da BioWare, é um dos pilares do RPG moderno ocidental. In the Age of Ancients. Não é só dificuldade. Dark Souls é um estado de espírito. Ele não te explica nada, não te dá um mapa claro. E quando você morrer, e vai morrer, o jogo simplesmente diz: tente de novo, mas a beleza está justamente aí. Cada vitória é sua, cada atalho descoberto, cada chefe derrotado é conquista pura. A história é contada por fragmentos. Você aprende sobre o mundo lendo descrições de armas, conversando com NPCs enigmáticos, ligando pontas soltas. É um RPG de ação que recompensa a paciência, a curiosidade e a resiliência. Muitos tentaram copiar, poucos chegaram perto. Dark Souls não é só um jogo, é um rito de passagem. Um dos RPGs mais recentes da lista e um dos mais únicos também, ambientado em uma Varsóvia alternativa do início do século XX, The Thaumaturge mistura investigação, poderes sobrenaturais e dilemas morais intensos. Você é um taumaturgo, alguém que faz pactos com entidades sombrias chamadas Salutors, que influenciam diretamente suas escolhas, seu combate e sua própria alma. O combate é tático, cheio de possibilidades, as decisões têm consequências reais e a atmosfera é pesada, elegante e carregada de simbolismo. É o tipo de RPG que não grita por atenção, mas quem joga não esquece. Am I sensing? Esse é um daqueles jogos que parece feito por quem ama RPGs clássicos tanto quanto você. Sea of Stars é um JRPG moderno com alma de 16-bit. Ele homenageia Chrono Trigger, Golden Sun, Lufia, mas sem parecer datado. O combate por turnos tem timing ativo, os puzzles são integrados ao cenário e o visual é um espetáculo à parte. Mas o que mais impressiona é o coração do jogo. A história dos personagens, a trilha sonora, tudo te abraça com carinho nostálgico e te mostra que RPG por turnos ainda tem muito a oferecer. É curto, lindo e cheio de alma, uma pérola moderna com espírito retrô.
Se Fallout 3 te deu um mundo pós-apocalíptico, New Vegas te deu o cérebro e o caos. Feito pela Obsidian em tempo recorde, o jogo é um monumento à liberdade narrativa. Você pode ser um herói, um tirano, um traidor, ou tudo isso ao mesmo tempo. Pode trair todos os lados, dominar a região por conta própria, ou simplesmente viver como um andarilho. As missões são cheias de caminhos possíveis, a escrita é afiada e o humor negro, típico da série, está mais ácido do que nunca. Sim, o jogo é bem bugado, mas é justamente esse caos controlado que faz New Vegas ser tão amado. É RPG de papel e caneta traduzido com a alma. Diablo 2 moldou todo um gênero. Diablo 4 tenta modelizá-lo. Ambos são actions RPGs com foco em loot, combate frenético e construção de builds, mas o que os torna icônicos é aquela sensação de vício absoluto. Você entra para fazer uma missão e de repente passaram 4 horas e você ainda está minerando itens lendários. A ambientação é sombria, religiosa, infernal. Os sistemas de progressão são densos e quando você mata aquele chefe e cai exatamente o item que você queria, é quase uma cartaz. Pode ser em Tristan, em Santuário ou nos confins do inferno. Diablo é um pilar que todo fã de RPG precisa visitar pelo menos uma vez. If anything, off with you. Hayden should have supplies. Se você sente saudades dos RPGs isométricos clássicos, daqueles com paredes de textos, múltiplos caminhos e lore profunda, Pillars of Eternity é a sua casa. Criado pela Obsidian com uma carta de amor a Baldur's Gate e Icewind Dale, esse jogo trouxe de volta tudo que os fãs mais puristas amavam. Combate tático em tempo real com pausa, diálogos complexos, criação de personagem profunda, o mundo inteiro só esperando ser desvendado. Mas Pillars não é só nostalgia, ele trata de temas existencialistas pesados, vida após a morte, alma, poder e fé. E faz isso com uma qualidade de escrita rara. Não é um RPG que te impressiona com explosões, ele te impressiona com densidade, coragem narrativa e respeito à inteligência do jogador. Muito antes de Baldur's Gate 3, Neverwinter Nights já era o sonho de quem deveria levar o RPG de mesa para o mundo digital. Baseado no sistema de Dungeons & Dragons 3ª edição, ele oferece um nível de personalização absurdo, não só nos personagens, mas também nas aventuras. Aliás, esse jogo se tornou famoso por um motivo: você podia criar suas próprias campanhas inteiras e jogar com amigos online. Era como ter um tabuleiro infinito, onde você era o jogador e o mestre ao mesmo tempo. Mesmo que você hoje possa achar que esteja datado, Neverwinter Nights foi um marco, e quem viveu seus dias de glória sabe o quanto ele revolucionou o RPG digital. E se o mal já tivesse vencido? Essa é a premissa ousada de Tyranny, um RPG da Obsidian onde você joga como um executor de um império que já conquistou o mundo. Seu trabalho? Imprimir a ordem, punir rebeldes e decidir quem vive ou morre. Mas não espere um RPG raso de vilão genérico. Aqui o jogo te obriga a refletir sobre poder, estrutura, autoridade e moralidade. Você pode seguir fiel ao regime, pode manipular as leis em seu benefício próprio, pode até se rebelar, mas sempre com consequências reais. Tyranny é curto, mas poderoso. Um lembrete de que, às vezes, escolher o lado errado não é tão simples quanto parece. Ready for this? Wait up a little. Esqueça magia, dragões ou profecias. Kingdom Come Deliverance é um RPG medieval sem fantasia nenhuma. É justamente isso que o torna tão fascinante. Você joga como um camponês, filho do ferreiro, sem habilidades especiais. O combate é técnico, pesado, baseado em física realista. Você sente fome, se não dormir, sofre. Se cometer crimes, é caçado. O mundo é histórico, baseado na Boêmia do século XV, com arquitetura, política e até religião recriadas com obsessão pelos detalhes. É o tipo de RPG que não quer te fazer sentir herói, mas humano, e nesse realismo bruto você encontra uma experiência única no gênero. Quando a gente pensa em JRPGs épicos, logo vem Final Fantasy ou Dragon Quest na mente. Mas Xenoblade Chronicles é um gigante silencioso, com ideias tão grandiosas quanto qualquer um desses. O mundo é literalmente construído sobre os corpos de 2 titãs adormecidos. O combate mistura ação com estratégia, com foco em sinergia de grupo. E a trilha sonora, uma das melhores já compostas por um videogame. Mas o que realmente cativa é a narrativa, cheia de reviravoltas, existencialismo e personagens cativantes. É o
tipo de RPG que começa com um tom leve e termina te levando a reflexões sobre destino, identidade e sacrifício. Xenoblade Chronicles é um dos maiores nomes do gênero do século XXI e ainda é subestimado por muita gente. Let's go! Let's keep up the pressure! Wow, down! Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. Se existe um jogo que conseguiu equilibrar ação, narrativa e escolhas com perfeição, esse jogo é Mass Effect 2. Você é o comandante Shepard, reunindo uma equipe de elite para uma missão suicida, mas não é só sobre salvar a galáxia, é sobre conhecer cada membro da sua tripulação, entender suas dores, seus medos, seus segredos. As decisões que você toma não só mudam o final do jogo, eles decidem quem vive ou morre. E tudo isso com diálogos impecáveis, um sistema de moralidade bem implementado e momentos cinematográficos que ainda hoje colocam muito AAA no chinelo. Se você nunca entrou em Normandy, tem um buraco no seu currículo gamer. Poucos jogos chegaram tão perto da perfeição quanto The Witcher 3. É um RPG imenso, sim, mas é muito mais do que isso. É uma aula de narrativa madura, escrita refinada e construção de mundo coesa. Geralt não é um herói padrão, ele é um homem preso entre monstros, política e sentimentos conflitantes, e o jogo te dá a liberdade para moldar o seu caminho, mesmo que isso traga consequências amargas. As sidequests aqui são tão boas quanto a história principal, e o mundo de The Witcher respira por si só. Cada vilarejo tem sua lenda, cada escolha tem peso, cada cena tem alma. Se existe um RPG que mostra do que esse gênero é capaz, é esse. Você achava que a From Software já tinha feito tudo o que podia com Dark Souls? Aí veio Elden Ring e escreveu a história de novo. Mundo aberto, sem tutoriais, sem marcadores, só você, uma terra devastada e a vontade de sobreviver. Mas Elden Ring não é só dificuldade, é liberdade real. Você pode explorar como quiser, montar seu personagem de infinitas formas e descobrir segredos escondidos até debaixo das pedras. Literalmente, a lore escrita por George R.R. Martin é enigmática e densa, mas instigante. E a sensação de descobrir algo por si mesmo, incomparável. Não é só um dos melhores RPGs dos últimos tempos, é uma nova referência. How many times must I repeat this? Ok, talvez esse seja o RPG mais não convencional da lista. Asura's Wrath é uma explosão de narrativa épica, ação exagerada e momentos cinematográficos que mais parecem um anime jogável do que um RPG tradicional. Você joga como Asura, um semideus traído em uma jornada de vingança contra os outros deuses, com chefes colossais, KTEs insanos e a emoção crua a cada cena. O jogo não tem sistema de loot, nem escolhas morais, mas tem alma, intensidade e narrativa emocional como poucos. Ele é um lembrete de que RPG também pode ser sobre sentimento, não só planilhas. Subestimado, inesquecível, um cult bem moderno. Para fechar, um RPG que não apenas marcou uma geração, mas definiu o que é atmosfera. Bloodborne é grotesco, brutal, elegante e profundamente simbólico. A cidade de Yharnam te convida com beleza gótica e te prende com horrores cósmicos que beiram o Lovecraftiano. Aqui, você não joga por respostas, você joga por sobrevivência. A história está escondida nos detalhes. O combate é agressivo, rápido e cada chefe parece um pesadelo encarnado. Mas o que realmente prende em Bloodborne é o mistério que nunca se revela por completo. É o RPG que te deixa desconfortável, mas viciado. Quem terminou nunca esqueceu. Quem não jogou ainda tem tempo de se redimir. E se você chegou até aqui, provavelmente já jogou muitos desses. Mas se tem algum da lista que você ainda não viveu, talvez essa seja a hora de preencher essa sua lacuna gamer. Esses RPGs são mais do que jogos, eles são histórias que a gente carrega pra vida toda. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vai estar aparecendo mais um vídeo aí na tela agora, e espero que você continue comigo nessa jornada gamer. Valeu e até a próxima!